Um, dois, três, gravando. Eu quero começar dizendo que se Deus te fez homem, Ele te escolheu no ventre da tua mãe, Ele não erra, e se Ele te escolheu como homem provedor, Ele estará contigo no lugar de provisão. Homens, eu quero hoje trazer uma palavra para vocês. Pedi inclusive que a minha senhora digníssima Fabi Leite estivesse comigo aqui. E se algo que for tratado aqui por mim não se coadunar com aquilo que vivo dentro desta casa, que ela possa de pronto dizer: epa, para por aqui, jovem, você não faz isso, você não é essa pessoa. Queridos, a Bíblia, ela não nos chama apenas para sermos provedores financeiros dos nossos lares. Confesso que eu fiquei muito resistente para trazer uma palavra desse tipo. É sempre muito difícil trazer algo que, de alguma forma, vá de encontro a uma cultura estabelecida. Mas a Bíblia ela nos chamou para sermos sacerdotes dos nossos lares. Homens de caráter e de amor sacrificial. O mundo ele está muito confuso, tá? Os papéis estão se invertendo. O homem exercendo muitas vezes o papel da mulher, a mulher exercendo o papel do homem dentro de casa. E a culpa é nossa. A culpa é do homem. A culpa não é da mulher. A gente não pode simplesmente dizer é porque a cultura agora diz isso. Porque o papel do homem na família, que é um papel crucial, estabelecido por Deus, ele foi totalmente distorcido pela cultura. Muitos limitam o conceito de provisão, de prover, de homem provedor, meramente a dinheiro, né? Como se o fato de trabalhar ou não me colocasse no centro da vontade de Deus para a minha casa ou não. Mas Deus, ele nos chamou para cuidar da alma, para pastorear o coração da nossa esposa e dos nossos filhos. Tem um texto que se encontra em Efésios, capítulo 5, Fabiana vai ler. Precisa só o verso 25. Só o 25? Só o 25. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela. Não precisamos nem avançar no versículo. Muitos homens perderam completamente a noção do que é amar a sua esposa. Paulo, ele foi muito assertivo, direto, até agressivo, quando disse: maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Padrão alto, né? O padrão é altíssimo. Ele está dizendo que o nosso amor, o nosso papel como líder, provedor da nossa casa, é um amor sacrificial. É um amor que me leva sempre à entrega total. Se necessário for, eu serei o primeiro a morrer. Se formos a um fronte de batalha, eu estarei na frente. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas, homem, você é chamado a prover em 3 dimensões. Eu tenho percebido que até dentro da própria igreja há uma certa confusão quanto ao papel do provedor. Se fala muito na provisão com base em Gênesis capítulo 3, ali pós-queda, em que o homem com o suor do teu rosto colherás, etc. E aí se direciona todo o foco do homem provedor para o trabalho. O homem precisa trabalhar, tem que trabalhar, e eu concordo. E para mim essa é uma das dimensões do prover. Mas, em minha opinião, existem 3 dimensões de provisão do homem: espiritual, emocional e material. E coloco-as em grau de prioridade, porque, em minha opinião,
ao ler a Bíblia, eu percebo que, para Deus, a principal função, o principal papel do marido, o principal papel do homem é a provisão espiritual. O homem ele deve liderar em oração e instrução bíblica dentro da sua casa. E eu confesso a vocês que durante algum tempo eu não fui provedor espiritual da nossa casa. Durante algum tempo eu me dediquei muito à provisão material, crendo que uma boa escola, conforto exagerado para a Fabiana, presentes, despensa cheia, bastava. E enquanto isso, o coração de minha esposa, enquanto isso, eu não cuidava de Fabiana espiritualmente nem emocionalmente. Eu não pastoreei Fabiana durante um bom período. E por pouco nosso casamento não acabou. Mesmo tendo tudo materialmente. Porque o meu principal papel na relação com Fabiana e com os nossos filhos é de prover espiritualmente. E a pergunta que eu queria fazer, você já orou com seus filhos? Você tem momentos de oração com eles? Porque esse é o seu papel. Alguns homens têm colocado nas costas da mulher que já tem tantas funções, já carrega um peso tão grande. Esse papel que é nosso. Quando vocês sentam para comer, é você quem lembra que precisamos orar agradecendo a Deus pela comida? Quando sua esposa está passando por algum problema, quando ela simplesmente tem algo que está machucando, está doendo, seja um problema familiar, seja um problema até de ordem emocional, a sua esposa procura você e pede para que você ore por ela? Ou ela tem que procurar outra pessoa? Você já orou por sua esposa? Você já impôs as mãos sobre ela como sacerdote? Já orou por cura? Você já orou por cura? Alguém doente em casa, é a sua responsabilidade. Simplesmente chegar e dizer, opa, para tudo, vem aqui todo mundo na sala. Mamãe tá dodói, vamos orar por ela. Meu irmão, se você não tem feito isso, você tem deixado de cumprir com o seu primeiro papel como homem, que é ser o líder espiritual, o provedor espiritual da sua casa. Sobre você está a responsabilidade de conduzi-los na leitura da palavra. Essa semana eu fiquei tão feliz. Tinha uma amiga nossa aqui em casa e ela não trouxe Bíblia e ela pegou a minha Bíblia e foi ler. E aí ela disse a Ruth, peguei essa Bíblia aqui da sua mãe emprestada para ler. Ela fez, essa é a do meu pai, a capa dele é preta, da minha mãe a capa é roxa. Então a minha filha, ela me vê lendo a Bíblia. Seus filhos já te viram lendo a Bíblia? Você já leu a Bíblia para seus filhos? O maior legado de um pai não é a herança financeira, mas é a fé transmitida. Muitas vezes a gente tem olhado para este mundo e deixado que os valores deste mundo fiquem impregnados na nossa relação familiar. Esses dias eu vinha passeando, andando pelo shopping e com um colega ao lado. E ele olhou para o dono do shopping ali sentado e ele me disse, ei, tô ali, ó, o dono do shopping. Deve ser muito legal, né? Ficar sentado e vendo tudo isso aqui, esse patrimônio construído, o seu legado. Não querendo ser mais espiritual do que ninguém, e naquela hora o Senhor me deixou meu coração dizendo, e eu disse a ele, ô meu irmão, esse não é o maior legado. O maior legado que nós temos está na nossa casa. Porque isso aqui, o tempo destrói, a traça corrói, a ferrugem acaba, mas aquilo que nós estamos construindo dentro de casa é eterno. Então, a primeira coisa que você precisa se perguntar agora é, será que eu tenho sido pastor na minha casa? Porque nós somos chamados a pastorear o coração da nossa família. E eu fiz questão de que Fabiana estivesse aqui porque eu
queria que ela te dissesse, opa, não fala isso porque você não está fazendo. E para os cristãos, só para deixar uma observação, se sobressai é o seu trabalho com o pastoreio fora, né, de casa. Exato. Porque às vezes alguns cristãos são tão sobrecarregados com o trabalho de dentro da igreja, né? Claro. Que deixam a desejar o seu pastoreio do coração da esposa e dos filhos. Porque é um ativismo religioso tão grande e a gente até às vezes se submete a aconselhar pessoas, a acompanhar outros que estão passando por problemas e às vezes a sua esposa, os seus filhos estão morrendo espiritualmente dentro de casa porque você não tem tempo para eles. Então, em nome de Jesus, não faz isso. E também, em segundo plano, eu percebo que além de prover espiritualmente, o homem precisa prover emocionalmente. Marido, você deve ser suporte, abrigo, segurança à esposa e aos filhos. Quantos maridos não conseguem exercer esse papel? Deus do céu, como tantos homens, crentes ou não, têm sido relapso com isso. Tem valorizado aquilo que não tem valor. Tem pego sua esposa, a coisa mais linda que o Senhor deu, para cuidar. Como Paulo disse aqui, tratai vossas esposas como Cristo tratou a igreja, amou a igreja, que se entregou por ela. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. O apóstolo Pedro diz, marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil. Para um momento. Qual é a parte mais frágil do seu corpo? Você, homem que me escuta, você sabe qual é a parte que eu estou falando. Como você trata essa parte? Ninguém encosta. Assim deveríamos tratar as nossas esposas. Um cuidado extremo. E Pedro aqui não está colocando a esposa como um ser inferior. Pelo contrário, eu vejo que ele coloca como algo superior. A ponto de exigir de nós, homens, todo o cuidado para que não se quebre. Ela não é frágil, mas devemos tratá-la como a parte mais frágil. Fala alguma coisa sobre essa parte da vida comum do lar, Fabiana. O que você acha? Eu acho super interessante esse trecho que o Rodrigo leu de 1 Pedro. E eu acho que muitos homens têm deixado de lado, né, essa vida comum do lar. E a gente estava discutindo desde ontem sobre esse significado do que seria essa vida comum do lar. E eu vejo muito como o compartilhar, né, das responsabilidades dentro de casa. Os homens, em sua maioria, a gente não pode, obviamente, generalizar, mas tem essa ideia de que eu cumpro o meu papel. Normalmente esse papel está relacionado à parte financeira. E aí pronto. Então eu já cumpri meu papel, então chegar em casa, vou assistir meu Netflix, vou dormir e me deixa em paz, não me aperreia, porque eu já boto aí, já tem empregada, eu já pago empregada, eu já sei lá o quê, eu já pago uma escola muito cara, eu já faço a minha parte. Então, não se envolve com a vida comum do lar, não envolve com as responsabilidades, como o Rodrigo falou, por exemplo, sobre a responsabilidade da vida espiritual dos filhos. É uma responsabilidade muito grande, né? De como conduzi-los nos caminhos do Senhor, o que fazer no dia a dia, de forma que as crianças sejam instruídas no caminho do Senhor. Isso não é o papel só da mulher. A questão da educação, a educação no geral também, não é uma coisa que tem que ser só da mulher, né? Óbvio que não. Os filhos precisam do pai, precisam da segurança, da liderança, da condução. Até porque os dois papéis são importantes, né, na vida dos E a ausência filhos. de um dos papéis gera consequências graves no futuro, né? Então você percebe que hoje homens, eles estão simplesmente se colocando nessa condição de como eu faço toda a parte de provisão financeira, eu não tenho mais responsabilidade. Nenhum, o resto, né? O resto, eu pago uma grande escola que ela vai educar meu filho. Quando eu chego em casa, eu quero sossego. Não. Se você casou e tem filhos e quer sossego, você não deveria ter casado nem ter tido filhos. A vida comum do lar soa para mim como assim, comunhão de atribuições. Perfeito. Não significa que é dividido por igual. A gente até depois outro dia gravar um vídeo sobre essas questões dos papéis, né?
Não é por igual. Homem e mulher são diferentes, biblicamente. Deus fez homem e mulher diferente, tem os seus papéis diferentes. Mas eu acho que essa responsabilidade do lar, ela precisa ser dividida. Dividida no sentido de compartilhada. Compartilhada mutuamente, né? Com discernimento. Acho que o texto até fala sobre isso, né? Com discernimento, que é justamente para... Justamente... Quem tem mais tempo em casa, quem tem mais destreza com tal tipo de coisa. Homem, mas que todos participem. Homem, se você bate no peito com muito orgulho e diz que abre a Bíblia, folheia a Bíblia, lê a Bíblia, mas não lava uma louça em casa, você está em pecado mesmo. Se você não tem a capacidade de ajudar a sua esposa dando banho nos seus filhos, se você não tem capacidade de os colocar para dormir, peraí. Já vi muitas mulheres dizendo, nunca meu marido deu um banho, nunca colocou um menino para dormir. O que você está fazendo, cara? Assim, se você é um marido desse, cara, Deus vai te cobrar. Deus vai te cobrar. Aqui em casa eu lavo louça, eu cozinho, eu tiro o lixo, eu coloco o menino para dormir, eu dou banho, eu faço o gagal, eu levo na escola, pego na escola, eu trabalho. Mas se eu não colocasse dinheiro em casa e fizesse todo o resto, dava certo? Mas se eu só colocasse o dinheiro em casa, como eu fiz no passado, e falhasse em todo o resto, tu estava satisfeito? Não. Pergunta à sua mulher, tenha coragem, e pergunta à sua mulher, você está satisfeita com a configuração que nós estamos hoje aqui em casa? Você está satisfeita com o meu papel de provedor espiritual? Você está satisfeita com o meu papel de provedor emocional? Você está satisfeita? Pergunta à sua esposa. Pergunta à sua esposa. Tenha coragem de perguntar à sua esposa. Porque eu tenho coragem de perguntar à minha. Talvez, algum tempo atrás eu não teria, mas hoje eu tenho. Você preferiria que eu trabalhasse menos ou me dedicasse menos e estivesse mais presente na vida comum do lar? Se eu tivesse mais discernimento em como agir, como compartilhar as tarefas comum do lar? Você abriria mão de um pouco mais de conforto, ter menos conforto, financeiramente falando, e me ter mais presente em casa? Isso. Eu acho que é essa a pergunta, que é importante também. Porque foi isso que você disse a mim. E talvez muito homem não queira, né? Talvez muito homem usa também essa questão do muito trabalho como pretexto para estar fora de casa. Exato. Porque essa vida comum do lar, ela é custosa também, né? Essa rotina do dia a dia com... Lê um texto também que diz aqui. Colossenses, capítulo 3, versículo 19. Maridos, amai as vossas mulheres e não as trate com aspereza. Tem muito marido canalha que tem tratado suas esposas como se fosse um bicho. O verbo grego aqui utilizado pelo apóstolo Paulo traz a ideia de tornar-se amargo, azedo, severo, irritado. Cara, você é azedo em casa. Mas é engraçado, como na igreja tu é, que legal. No trabalho há uma bênção aquele cara, mas em casa tu és azedo. Cara, você está em pecado, você não está entendendo não. Lá naquele texto de 1 Pedro que eu li recentemente, ele diz, tratai suas esposas dignamente para que as suas orações sejam atendidas. O apóstolo Pedro, ele condiciona, Fabiana. Deus escute as nossas orações de acordo com a forma como eu te trato. Você tem noção da gravidade que muitos homens hoje não estão entendendo? Ah, minha vida não está dando certo para nada. Meu irmão, você é um canalha em casa. Você é um estúpido, você é um grosso. Você faz voto de silêncio com a sua mulher porque ficou chateado com besteira. Que tipo de homem é você? Cara, você não está provendo emocionalmente sua esposa, você está criando buracos no coração de sua esposa. Às vezes não trata mal, mas distrata, né? Que é pior. Pois é, o contrário, o contrário do amor é o desprezo. Por muitas vezes você tem desprezado sua esposa, você tem ferido sua esposa, você tem machucado essa mulher que Deus te deu. Cara, isso não é papel de homem, é papel de moleque. Mas hoje, nesse mundo que nós vivemos, o que tem de moleque achando que é homem,
Pelo amor de Deus, se torne um homem, rapaz. Deixe de ser moleque. Espero que se você, esposa, esteja escutando esse vídeo, assistindo esse vídeo, e o seu marido tem sido um moleque, tenha coragem de dizer a ele, escuta esse vídeo, por favor, assista esse vídeo, né? Para ver se o Espírito Santo toca nele, para ver se ele se constrange, se ele se envergonha de ser esse prato de papa ao invés de ser um homem. Muitas vezes os homens podem até estarem presentes de corpo, mas não estão entregues à vida comum do lar. E eu vou dizer uma coisa a vocês, não há nada mais gratificante para um homem do que viver a vida comum do lar. Tudo vai passar, o teu status, o teu cargo, tua posição, o poder que tu exerce, tudo isso vai passar. A única coisa que fica é o que você plantou dentro do seu lar. Muitos homens têm trabalhado dia e noite, moram num palácio, construíram uma grande casa, mas não sabem o que é ter um lar. E o que os seus filhos e sua esposa mais desejavam era ter um lar com você. E por fim, cabe ao homem prover materialmente. E para mim, segue essa sequência. Em último lugar, é a provisão material. O trabalho é parte do chamado masculino. Eu acho que um homem que não trabalha, e aí eu digo mais, um homem que de forma deliberada decide não trabalhar por preguiça, ele comete pecado. Lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, negou a fé, e é pior que o descrente. A omissão deliberada do cuidado com a provisão material da sua casa é pecado. Você está em pecado. Mas, Fabiana, eu percebo que o mundo mudou. Quando eu olho para a Sagrada Escritura, eu percebo que existem princípios inegociáveis, como o de provedor espiritual e emocional. Isso são princípios inegociáveis. Pode mudar toda a história econômica, financeira do mundo. Pode vir uma pandemia, por exemplo. Uma pandemia, tudo fechar. Mas esses dois princípios não mudam. Homem, você nasceu, você casou para ser líder, provedor espiritual e emocional da sua casa. E aí o mundo economicamente mudou. As formas de ganhar dinheiro mudaram. Muitas vezes eu já ganhei mais que a Fabiana. Fabiana já ganhou mais do que eu. Já. Se brincar hoje ganha mais que eu, inclusive. Glória a Deus por isso, né, irmã? E não há crise com isso. Porque esse não é meu papel fundamental. O meu papel principal é prover espiritualmente e emocionalmente. Aí hoje, por exemplo, tem pessoas que estavam numa situação financeira muito difícil. E a esposa, com uma destreza para redes sociais, começa a falar em rede social e de repente ela se torna milionária. Esse homem não conseguirá acompanhar financeiramente essa mulher. E tudo bem, não há problema. Fabiana estudou, passou num concurso. Eu trabalhei para que isso acontecesse. Eu estive ao lado dela, sustentando-a emocionalmente, espiritualmente e materialmente naquela hora. Então, quando ela logrou êxito neste concurso e que passou a ganhar super bem, esse é o nosso trabalho. O trabalho não é dela, é nosso. Porque o dinheiro que ela ganha não é dela, é nosso. E tudo bem, e nós precisamos entender isso. E nós precisamos entender que ela pode ganhar mais. Nesse momento, você, homem, pode estar passando por uma situação difícil financeira. A gente vive num país difícil, né? De terceiro mundo e que
a gente também vive num estado pobre, né? Então, assim, é normal acontecer que um ou outro fique desempregado. E no caso, a gente está falando do homem hoje, o homem ficar desempregado. E aí, mulher, se o seu marido, ele for realmente o sacerdote do lar, ele for o líder espiritual, o líder emocional, e ele estiver atravessando uma fase, né, que a gente espera que seja uma fase, né, que não seja o caso do homem que é preguiçoso e tal, mas o homem que realmente, pela conjuntura econômica, enfim, demitiu. Também acho que cabe à mulher, hoje em dia, no nosso papel de hoje, a mulher também tentar, né, fazer alguma coisa para trazer essa provisão material, e também não tem problema nenhum isso, né, de repente o homem passar um tempo afastado do mercado, sei lá, e a mulher ser a provedora. E desde que ele não abra mão de dos seus dois exercer outros os papéis. 2 principais papéis. Exatamente. De líder espiritual, provedor espiritual e provedor emocional. O problema, nego velho, é quando tem um vagabundo dentro de casa, preguiçoso, que além de não gostar de trabalhar, ainda não é o provedor emocional e espiritual. Cara, eu trabalho desde que eu tinha 8 anos de idade. Eu criei meus dentes trabalhando. Eu já entreguei rosa no meio da rua. Eu já enfeitei defunto. Eu não tenho medo de trabalho. Eu nunca tive medo de trabalho. Tudo que eu construí foi com trabalho. Colocamos empresa, foi com trabalho. Eu nunca tive medo do trabalho. Mas se porventura um dia eu tiver sem emprego, será que essa mulher não vai olhar para mim como líder espiritual e emocional da nossa casa? Um homem que não tem preguiça nenhuma. Cara, não é o dinheiro que eu coloco em casa que vai simplesmente fazer com que Fabiana se impressione, que vai fazer com que Fabiana tenha orgulho de mim. Não, não é. Não, não é. Homem, ore pela sua família diariamente. Seja sacerdote do lar. O sacerdote tinha um papel fundamental. Era a responsabilidade dele. Ele era o mediador, Um mediador entre o povo e Deus. Ele efetuava o sacrifício pelo povo. Ele trazia palavra de Deus para o povo. Esse é o seu papel, homem. Dê tempo de qualidade. O trabalho não pode substituir a presença. Nem o trabalho na igreja. Nem o trabalho na igreja, de forma alguma. Seja exemplo de fé. Seus filhos aprendem mais pelo que você vive do que pelo que você fala. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem sido palavra de sabedoria na sua casa? Você tem sido palavra de sabedoria? Sua esposa, seus filhos procuram você para pedir conselho? Porque se não pedir, meu irmão, tem algo muito errado. Cuide da saúde emocional da sua esposa. Meu Deus, cuide da saúde emocional da sua esposa. Palavras de afirmação, carinho, paciência valem mais do que dinheiro, provisão material. Pelo amor de Deus, acorde. Acorde. No final da vida serão só vocês dois. Assuma a responsabilidade financeira, sim. Nem que seja administrando. Não é não. Imagina. A Fabiana ganhando muito dinheiro sem a destreza de administrar esse dinheiro. Então, meu trabalho seria administrar as finanças, aplicar de forma correta, ser correto com os pagamentos, fazer reserva pensando no futuro da família, fazer bons investimentos. Isso é um papel de provedor material. O mundo pode até tentar redefinir papéis, mas Deus estabeleceu princípios eternos. Não negocie estes princípios. Não negocie. O homem é chamado a ser provedor nas 3 dimensões: espiritual, emocional e material. Quando o homem ocupa seu lugar de líder e cuidador, o lar encontra segurança, equilíbrio e direção. Quando um homem se levanta, seu lar se transforma. O verdadeiro provedor não é apenas quem coloca pão na mesa, mas quem coloca fé no coração, segurança e paz no lar. Homem, você tem trazido segurança e paz para o seu lar. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe vocês.